José foi sorteado no programa Minha Casa Minha Vida e ganharia uma residência no Conjunto Torquato Neto. Mas por um problema no cartório, ele perdeu o prazo e ficou sem a casa. Deficiente físico, ele disse que não encontrou outra opção a não ser participar da ocupação do residencial. E eu estava com o processo de receber minha verbação, né, que estava no fórum, e quando, faltando 2 dias, eu fui lá no SDU, lá do Matadouro, conversar com a assistente social para dar entrada no meu documento, porque até então eles não tinham dado entrada porque faltava verbação. E quando eu cheguei lá, eu falei com a assistente social, ela deu como perdido, porque eu já tinha perdido a minha casa, porque eles já tinham tirado o número do meu CPF, né, do sistema. Para analisar a situação de pessoas como ele e dos outros diversos ocupantes, a Ordem dos Advogados do Brasil realizou hoje uma visita ao local e encontrou casos como o de Aline e Érica, que afirmam não ter para onde ir e acreditam que os donos dos apartamentos não precisam de um lugar para morar. Porque eu morava com a minha sogra, né? Ela foi a primeira a me falar que estava tendo ocupação aqui, aí eu resolvi vir, porque eu não tenho casa, eu fiz inscrição já 2 vezes e nunca fui contemplada, aí eu vim. Ocupando já vamos fazer 3 meses, mas no total sem água e sem luz já faz 1 mês e principalmente quando a gente chegou, já estavam com 1 mês que os apartamentos foram entregues. Então a dona do apartamento que eu estou ocupando, ela veio para mim e falou assim, quando ela veio olhar o apartamento, ela veio na vistoria e já estava ocupando. Ela falou, Érica, então fica aí porque morar aqui nesse cubículo eu não vou morar. A OAB afirma que não é a favor da ocupação, mas diz que a Justiça precisa tratar com mais cuidado os diferentes casos registrados aqui. Nós pudemos verificar que há pessoas que foram sorteadas e que receberam seus imóveis e estão aqui. Há pessoas que foram sorteadas, que não receberam seus imóveis, mesmo tendo sido sorteadas, e que resolveram ocupar. E há outras pessoas que não estão em nenhuma dessas outras situações e que, precisando da moradia, como não havia mais sorteio, nunca mais era feito sorteio, resolveram deliberadamente ocupar. Então a nossa preocupação é de que forma essa reintegração ela poderia ser feita separando umas pessoas das outras. A OAB pretende ainda hoje conversar com a Polícia Militar para tentar prolongar o prazo de início do despejo. A ideia é tentar contato com a juíza que concedeu a liminar da desocupação para tentar analisar a melhor maneira de realizar o processo. Por hora, seguranças armados foram colocados nos prédios que ainda não foram invadidos para evitar novas ocupações. Daqui nós iremos direto ao comando da Polícia Militar, né, para conversar com o Coronel Júlia, para mostrar a situação que nós presenciamos aqui. Iremos apresentar um relatório à presidência da OAB, que também já disse que irá buscar a própria Justiça Federal, e, se for o caso, intervindo até judicialmente. Bem, nós vamos saber qual é a posição do comando da polícia sobre essa desocupação prevista aí nessas casas dos apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Inclusive, houve reunião com a OAB e também com representantes da Caixa Econômica Federal. Os detalhes com a Gorete Santos. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eli, a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Essa reunião ocorreu na manhã de hoje, aqui no quartel do Comando Geral, reunindo tanto a Polícia Militar, a Caixa Econômica Federal, representantes também da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal, já que se trata de um empreendimento federal, além também de defensores públicos que devem acompanhar todo esse trabalho de desocupação dessas famílias lá na Zona Sul, aqui de Teresina. É uma situação bastante complexa, as negociações vêm tentando ser feitas, mas na verdade não tem avançado. A gente vai conversar então com a Tenente Coronel Júlia Beatriz, que pertence ao gerenciamento de crise aqui da Polícia Militar, tem efetivamente tentado negociar com os ocupantes lá de todos esses residenciais na Zona Sul para que eles desocupem a área de forma pacífica. Infelizmente, isso ainda não foi possível. Agora, a ordem de reintegração de posse vai ser cumprida, já um prazo, uma data definida para isso. Como é que a polícia está se articulando, Coronel? Boa tarde. Boa tarde, Amadeu, boa tarde, Ali. Bom, a ordem, ela vem sendo cumprida a partir do momento que a gente inicia os trabalhos de negociação. O primeiro passo do gerenciamento de crise é esse de negociação e de tentar achar uma solução para uma saída pacífica. A gente vem trabalhando nesse sentido, inclusive abrindo canais de negociação para o pessoal que está lá ocupando. E esses canais vêm, de certa forma, avançando muito pouco. Então, chega um momento em que a gente vê que a negociação não está mais evoluindo e a gente tem que cumprir o mandado.
é essa etapa que a gente está entrando, a etapa de planejamento para o cumprimento desse mandado. A OAB demonstrou uma preocupação, inclusive, de como que vai ser realizada essa desocupação. A gente percebe que lá são muitas famílias, mais de 3.000 famílias, portanto, mais de 12.000 pessoas. É uma situação complexa, porque é um empreendimento que não pode ser destruído, como casebres, por exemplo, normalmente em locais de ocupação, num terreno qualquer. De que forma vocês estão se organizando para que isso possa ser feito com o menor conflito possível? Realmente, a complexidade da situação torna o planejamento mais demorado. Exatamente por isso que a gente está fazendo essas reuniões, procurando buscar, reunir os meios necessários e suficientes para que a gente tenha o menor dano possível, tanto para a integridade física das pessoas como para o próprio empreendimento, porque, como você colocou, é diferente a gente fazer num terreno onde só tem barraco, onde só tem... Não é uma área consolidada, como é o caso lá do residencial. Então, o que a gente vai e a gente puder fazer para que os danos sejam os menores possíveis, nós vamos fazer. Inclusive, a Defensoria Pública foi convidada a acompanhar isso para garantir que isso vai ser feito da melhor forma possível, evitar abuso de poder, evitar, por exemplo, garantir a própria integridade física dos ocupantes? Não. Sempre que a gente vai fazer uma desocupação dessa, a gente comunica ao Ministério Público, à Defensoria Pública, aos próprios juízes que são autores do mandado, para que a gente possa ter esse acompanhamento, porque o trabalho da polícia é bom que seja acompanhado para ver que a gente utiliza a força de forma escalonada e de acordo com a necessidade. Quero agradecer, então, a Tenente Coronel Júlia Beatriz pelas informações. A Amadeu, ela explicava, na verdade, eles ainda estão definindo um dia específico para que essa desocupação possa ser realizada. Não vão também divulgar isso, até para evitar maiores confrontos, maiores conflitos, uma expectativa maior dessas famílias. E ainda, claro, até o último momento vão tentar negociação com os ocupantes para que possam sair dessa área de uma forma pacífica. Não acontecendo isso, infelizmente, eles vão ter que retirar as famílias de lá. Amadeu.